Olá, senhores, tudo bem? Professora Diana Faustino, mais uma vez aí para fazermos a nossa revisão, tá certo? Agora é momento da revisão de história, tá? Para o terceiro ano. E com uma imagem bem ilustra, tá certo? Vamos falar sobre os regimes totalitários nazi-fascista, né? Aqui nós vemos uma imagem do Benito Mussolini apertando aí a mão do Adolfo Hitler e os símbolos do fascismo de um lado e do nazismo do outro lado, representando aí essa questão da união desses dois regimes, né? Já que a Alemanha e a Itália eram aliadas durante a Segunda Guerra Mundial, certo? Os regimes totalitários, né, eles surgem entre aí nos períodos chamados período entre guerras, tá certo? De 1918 a 1939, então, período entre guerras, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, é nesse momento que ele vai surgir. Durante a Primeira Guerra Mundial, o regime que vai surgir é o fascismo na região da Itália e depois se expande para outras áreas, né? Ele vai migrar para outros lugares, como a Alemanha, Espanha, Portugal e até mesmo alguns países da América, né? Da América do Sul, tá certo? O fascismo, como eu já disse, surgiu na Itália sob a liderança de Benito Mussolini, tá? Não vamos falar do Mussolini de forma específica, e sim de modo mais geral, do fascismo, tá certo? Porque nós trabalhamos o fascismo de forma mais detalhada e de forma detalhada também estudamos o Mussolini, mas não vai cair questões específicas a respeito do Mussolini não, tá certo? Então, as características gerais são basicamente essas, tirando aí a questão das características totalitárias, né? Aqui nós temos uma foto, né, do Adolfo Hitler, líder do nazismo, tá certo? O nazismo, ele não surge com Hitler. Hitler, na verdade, conhece o nazismo diante da sua função. Ele era mensageiro de guerra durante a Primeira Guerra Mundial, tá certo? Então ele servia a nação da Alemanha como mensageiro e diante de uma dessas missões ele acaba entrando em contato com o partido nazi, tá certo? O partido dos trabalhadores alemães nazi e acaba depois aderindo aí ao partido e se tornando líder do partido nazista e fazendo com que o nazismo se expandisse aí da forma como se expandiu, tá certo? Então ele vai ser o seu principal líder, mas nem é ele que vai fundar, diferentemente do fascismo, né? Que o fascismo, quem funda, quem é o criador, é o Benito Mussolini, tá certo? É líder e criador, mas o Hitler ele vai ter aí uma função que inclusive é uma função muito difícil, né? E graças a isso ele acaba ganhando várias condecorações e tal, subindo de posto, que seria mensageiro infiltrado, né? E numa dessas missões ele acaba conhecendo aí, entrando em contato com o nazismo, acaba aderindo à ideologia e se transformando seu principal líder, tá certo? Aqui nós temos algumas características do nazismo e do fascismo. A começar pela definição. O que seria o nazismo, né? Eles são doutrinas, tanto o nazismo como o fascismo, são doutrinas aí baseadas em características totalitárias, né? Que características são essas? É totalitarismo, é nacionalismo, militarismo, tá certo? São características totalitárias, são doutrinas baseadas em características totalitárias com a intenção de fortalecer, né, e estabilizar o Estado, tá certo? Porque essas duas nações estavam aí sofrendo bastante com o Tratado de Versalhes, eram nações aí que estavam em declínio econômico, né, considerável, e essas nações acabaram ressurgindo diante desses dois fortes partidos, o nazismo e o fascismo. Vamos à definição, né, do nazismo. Um movimento ideológico que mistura aí os dogmas e preconceitos baseados
na ideia de que a raça ariana, ou seja, a raça alemã, seja superior a outras, tá? Essa característica ela vai ser muito diferente do fascismo e dos outros regimes totalitários que existiam. Por quê? Porque na Alemanha é que vai estar pautada essa questão do preconceito racial, do racismo, tá bom? Os outros, eles aderiram a todas as outras características, com exceção dessa questão da superioridade da raça, né? O Hitler dizia que a raça ariana ela era superior às demais raças para fazer com que assim subjugasse as demais, né? Negros, judeus, entre outros, tá bom? Já o fascismo vai ser um regime, um movimento político e ideológico, tá certo? Que inclusive vai inspirar o nazismo, né? Em que o conceito de nação e raça está acima do indivíduo e de seus valores, ou seja, nacionalismo exacerbado, né? Nós temos aqui alguns dos principais líderes, os mais conhecidos, Adolfo Hitler na Alemanha, né? Joseph Goebbels também vai ser bastante conhecido, e o Benito Mussolini, tá certo, na região aí da Itália, ok? Essas características nós iremos trabalhar melhor nesse slide aqui, ó, ele fica melhor distribuído. Os regimes totalitários ou Estado totalitário têm como principais características o nacionalismo extremado, né, extremo, exacerbado, forte, essa propaganda governamental, né, o culto ao líder, a censura aos meios de comunicação, uma educação rígida, né, um governo centralizado, tá certo? Militarismo, expansionismo territorial, unipartidarismo, veja que nós conhecemos o nazismo, o fascismo, né? Ou seja, apenas um partido. Antiliberalismo e anticomunismo. Essas características serão importantíssimas para vocês, porque na prova também tem questões abertas, tá certo? Então é bom que vocês estudem aí essas características, bem como os slides que eu já passei, certo? Não podemos esquecer de falar, né, sobre o Holocausto. Né? O que seria aí o Holocausto? Bom, o Holocausto, senhores, vai ser aí o horror da guerra, né? A palavra holocausto, ela vem de significado, ela é uma palavra de origem grega, tá certo? Onde significa holo, todos, e caustro, queimado, tudo queimado. No hebraico significa soar, que significa catástrofe, né? Então foi uma verdadeira catástrofe o que aconteceu, muito em função, é claro, promovida e provocada aí pelo nazismo, que, diga-se de passagem, o Hitler, ele vai ser o principal causador aí dessa questão. Mas o ódio pelos judeus, ele já era implantado pelo nazismo mesmo antes de Hitler, tá certo? Isso porque os judeus, eles se destacavam em relação aos outros povos, já que a Alemanha estava sofrendo muito com desemprego, a questão da desvalorização da moeda e uma série de coisas. E os judeus eram povos que, assim, tinham certa economia equilibrada, eram donos de mercearias, então eram pessoas, né, que acabavam se destacando, e eles acabaram se tornando aí os principais culpados de todo o caos que tinha se estabelecido pela Alemanha. Claro que isso foi implantado pelo nazismo, tá certo? Nós vemos aqui, né, a questão dos judeus aprisionados, né? Por quê? Porque o Holocausto ele vai ser um sistema de extermínio dos judeus. Milhares de judeus morreram, né? Milhões de judeus morreram por todas as regiões da Europa, tá certo? Esses judeus, eles eram aprisionados, transformados em escravos. É claro que ao longo do tempo isso foi se tornando pior. A princípio eles eram perseguidos, depois ficaram sendo proibidos de entrar em determinados locais, foram obrigados a usar uma estrelinha identificando-os no meio da rua. Depois eles começaram a desaparecer, a morrer e, por fim, tá certo, eles eram acusados de ser judeus, eram aprisionados e levados aos campos de concentração, tá certo?
Essa situação ela ocorre durante a Segunda Guerra Mundial, tá? De 1939 a 1945. Nós temos aqui uma foto de Auschwitz. Auschwitz que vai ser aí o maior campo de concentração, tá certo? Na região da Polônia. Porque como a mensagem diz aqui, eram campos de concentrações espalhados por toda a Europa, ou seja, pelos espaços vitais dos quais, né, a Alemanha tinha tomado posse, tá certo? Então, estudem esses assuntos que eu tenho certeza que os senhores irão aí tirar uma excelente nota, beleza? Sem contar que os senhores são terceiro ano, então tem que se ligar em algumas casquinhas de banana que foram colocadas aí nas provas justamente para chamar a atenção dos senhores, beleza? Os amores, fiquem com Deus, até a próxima e bye bye. Tchauzinho.